Você está bem? Você está feliz? Se não está, vai ficar, porque você veio a um lugar onde a palavra vai ser pregada. E você não vai ouvir outra coisa nesse lugar que não sejam boas notícias, porque esse é o evangelho do Senhor, é aquilo que precisa ser apregoado nesse lugar. São as boas novas, as boas notícias, aonde você vai poder entender cada vez mais aquilo que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Eu creio que você já tem sido edificado durante esse tempo, você já aprendeu algumas coisas aqui, vai aprender muito mais. Nós não temos a pretensão de dar uma aula completa aqui, tudo que você vai provar aqui é apenas uma boa fatia de uma grande torta chamada Rema, aonde o que eu vou tratar hoje, ao longo de 50 ou 60 minutos, deveria ser um assunto de 4 a 5 horas dentro do Rema. Então nós vamos pincelar algumas coisas, não vamos poder dar todos os exemplos e testemunhos que gostamos de dar, mas eu tenho certeza que, junto com a unção do Espírito Santo, aquilo que você receber hoje já vai ser suficiente para que seu dia de amanhã seja mais poderoso ainda. Amém? Eu creio que para mim está um pouquinho alto o som do teclado, se puder baixar. Eu creio que quando foi nos dado a liderança da igreja, esse tema para esse seminário, nós temos muito carinho pelo seminário de verão e de inverno. Nós sabemos a importância que ele tem de começar o ano, uma palavra que vai balizar o nosso início de ano. Então, uma palavra para o Rema, uma palavra para a igreja, aonde nós vamos ser inspirados a andar sobre algo. E o Senhor tem tratado com a igreja local sobre o ano de 2021 ser um ano de entrar desembaraçado. E quando essa palavra começou a ser ministrada, desembaraço, é óbvio que numa palavra dessa você tem aquilo que você pode fazer, mas principalmente aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Esse desembaraço, esse entrar no seu chamado, entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, não há melhor maneira de você fazer exatamente aquilo que você tem em Deus para fazer do que você receber do próprio Deus a sua vontade, o seu desejo e por ele ser guiado. Então esse seminário ele tem esse intuito de ajudar você, auxiliar você a entender mais ainda a vontade de Deus para a sua vida. Há um desejo de Deus, uma expectativa de Deus para você. Sabe, muitas vezes nós sempre pensamos na expectativa que nós temos de Deus. Mas quantos sabem aqui que Deus tem uma expectativa em você? Deus criou você com um propósito, um plano. Todos os dias da sua vida já foram escritos. Cabe a você que isso se cumpra ou não. Então, quando você consegue entender e identificar que você pode ser instruído por aquele que planejou a sua história, querido, não há nada mais poderoso para que nós iniciemos um ano onde viemos de um ano desafiador, entramos num ano que ainda promete desafios, mas você não será confundido nem envergonhado, porque você tem o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Amém? Você pode erguer as suas mãos e declarar comigo? Eu sou filho de Deus, sou o filho amado em quem Ele se compraz. Ele tem alegria com a minha vida, porque eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que aquele que me enviou deseja. E eu vou realizar todos os planos dele para a minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Assim vai ser, amém? Glória a Deus. Então, eu vou me esforçar, porque eu preciso vestir a capa do professor e ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, senão a diretora não me convida mais. Nós vamos estar falando hoje sobre Deus guiar os seus filhos. Você já deve ter ouvido aqui em uma das 2 primeiras aulas, o texto de Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos, ela é do grego huios, que diz que são filhos maduros, filhos que têm relacionamento com o pai, filhos aprovados, filhos amadurecidos. Depois você vai ver no final do texto que ele fala novamente de ser filho, e aí ele fala de filhos novos, filhos que são recém-nascidos também. Mas nesse caso aqui ele está falando
que aqueles que são filhos maduros, eles são guiados por Deus. Eles já conhecem a voz do Pai. Eu não sei se você tem essa experiência da paternidade ou simplesmente de como filho, saber que alguém diz alguma coisa, olha, seu pai disse para você fazer isso, e você fala, não, isso aí não foi meu pai não, porque meu pai eu sei como ele fala, isso aí ele nunca ia dizer para fazer, né? Eu creio que se Giovana e Gabriel recebessem uma instrução, olha, seu pai disse que não tem problema não, pode deixar tudo torto que não tem problema nenhum, eles iam dizer, não, isso não é meu pai não, isso é outra pessoa. Meu pai ia mandar botar tudo no lugar certinho. Por quê? Porque tem um convívio, um relacionamento que faz com que você conheça a palavra daquele que você tem relacionamento. Então, ser guiado, um filho maduro, ele é guiado pelo conhecimento, pela identificação da voz. Quando nós sabemos quem está falando, nós sabemos a garantia que aquela palavra tem. E essa palavra está falando sobre sermos guiados. Por quê? Porque Deus quer nos guiar. Deus quer que nós não andemos confundidos ou envergonhados. Deus não tem a nós como marionetes, onde Ele quer que nós façamos tudo da maneira que Ele determinou, não. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a capacidade de decisão, Ele nos deu inteligência, sabedoria, inspiração. Porém, a palavra diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E que são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que nós desejamos. Então, Deus não está usando a nós como marionetes para fazer as coisas de qualquer maneira, simplesmente para que Ele tenha esse controle, né? Esse controle entre aspas, mas pelo desejo de que nós cheguemos a alcançar aquilo que Ele já identificou no nosso coração. Afinal de contas, foi Ele mesmo que colocou esse desejo aí. Então, você aprendeu um pouco sobre você ser, o ser humano, ele é um espírito que habita no corpo, tem uma alma. Você já entendeu que mesmo que existe o homem natural, existe o homem espiritual, existe o homem carnal. Isso tudo, se você não aprendeu, está lá no YouTube. Você já teve uma noção de como funciona, já entendeu que o centro, que aquilo que nós chamamos de coração do homem, é o centro, o espírito, aquilo que nós verdadeiramente somos. Amém até aqui? Você já caminhou por tudo isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as maneiras que Deus guiou e conduziu o seu povo até aqui. Nós vamos falar de algumas maneiras, alguns modos à frente, com Marcela e Areta. Elas vão tratar de formas específicas, sobrenaturais, formas espetaculares, através de sonhos, visões, através de anjos, que são maneiras que Deus pode falar com os seus filhos, pode tratar com os seus filhos. Mas são coisas excepcionais, espetaculares, que nós precisamos entender. Agora, existe uma maneira, formas rotineiras de Deus tratar conosco, de Deus nos guiar, de Deus falar conosco. Nós hoje vamos falar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o modo como Deus fala comigo e com você hoje, nascidos de novo, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, não é exatamente em todo o tempo como era no Velho Testamento. Nós vamos passar rapidamente, então, agora. Eu quero pedir um slide que fala sobre como Deus guiava no Velho Testamento. Quando Deus, na Velha Aliança, como que Deus guiava o seu povo. Nós vamos entender que existem algumas diferenças que nós não podemos trazer para esse tempo. Nós não podemos andar numa aliança nova, balizado em conceitos de uma velha aliança. Amém, queridos? Hoje você tem o Espírito Santo por dentro. Alguns ministros gostam de tratar sobre isso. Eu já não sei quem é o pai da criança, o pai da frase, mas eu acho muito interessante os ministros dizerem que quando pessoas falam, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Abraão como é que foi ter um filho na idade dele, como foi para Moisés abrir o Mar Vermelho, como foi para... E essa pessoa, esses ministros costumam dizer, olha, querido, na realidade eles estão esperando a gente para perguntar como é viver com o próprio Deus na barriga. Como é viver com aquele que criou todas as coisas, o poder, o desejo dele dentro de você. Essa experiência eles não tiveram, de ter o próprio Espírito Santo habitando dentro deles. Na realidade, na velha aliança, o Espírito vinha sobre alguns homens com funções específicas. A Bíblia fala sobre os reis, que vinham, o Espírito vinha sobre ele para governo.
a Bíblia para a guerra, para o governo. A Bíblia fala sobre o sacerdote, que o Espírito vinha sobre ele para que ele pudesse lidar com as coisas do templo, levar do homem para Deus. E a Bíblia fala que vinha sobre o profeta. E o profeta é o grande astro quando a gente pensa em ser guiado pelo Espírito. Porque era sobre o profeta ele era a boca de Deus na terra. Ele era aquele que trazia de Deus para o homem. Então, o sacerdote entregava do homem para Deus, o rei, ele governava e guerreava, mas a informação de Deus vinha através do profeta. Mas quantos aqui sabem que eles não conheciam Deus como nós conhecemos? Eles não conheciam Jesus, a expressão exata do que Deus é. Eles não conheciam o caráter de Deus como nós conhecemos. Na realidade, Deus era um ser supremo, Deus era o criador de todas as coisas, mas que eles não discerniam completamente o seu caráter, porque o pecado havia separado eles de Deus. Então, eles não tinham esse acesso total ao Espírito Santo que existe na nossa vida. Não havia uma maneira tão íntima de ser guiado como nós temos. Então, eles eram guiados pelos profetas também. E quando nós vemos sobre isso, como ser guiados através dos profetas, nós temos que tomar um pequeno cuidado com o profeta da nova aliança. Na velha aliança, Deus elegeu o profeta para ser a sua boca. E a informação que vinha do profeta era a palavra final de Deus, porque não havia esse acesso do homem a Deus diretamente. Mas, a não ser por outros formatos que vocês vão aprender mais à frente. Mas o profeta, ele era a boca de Deus. Na nova aliança, Deus cria uma nova forma de se relacionar conosco e de nos guiar, que é através do seu próprio Espírito. O seu próprio Espírito recriado recebe o Espírito Santo e ele mesmo recebe diretamente de Deus as informações. O profeta não foi invalidado na nova aliança, muito pelo contrário, ele tem uma função específica na nova aliança, dom que foi distribuído pelo próprio Jesus Cristo. Mas na nova aliança, o profeta, ele testifica algo que você já recebeu do Senhor. Você não é mais guiado pela palavra do profeta. A palavra do profeta, ela consola, exorta, ela edifica você, ela vai explicar algumas coisas, ajustar algumas coisas, mas se você já é nascido de novo, o Espírito Santo já comunica direto a você, através do próprio Espírito dele habitando em você. Então, na nova aliança, nós recebemos do profeta um auxílio naquilo que o Espírito Santo já trata conosco. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos guiados por ele. A vontade de Deus é que nós sejamos guiados diretamente por ele. Então, existe o profeta da velha aliança, ele tinha uma função primordial na velha aliança, mas na nova aliança, o profeta ele não tem essa posição de guiar a sua vida. E eu sei que isso para muitas pessoas é uma desilusão, porque nós estamos numa geração de fast food, numa geração de micro-ondas, temos uma mistura religiosa muito grande em nossa nação, e parece muito confortável você consultar pessoas que deem tudo pronto para você. Então, vir ao culto do profeta e sentar pedindo para dar uma palavra específica parece algo muito espiritual. Querido, é muito bom receber palavras que testifiquem aquilo que Deus tratou, mas a nossa expectativa não está mais dessa forma, porque nós agora podemos receber direto do próprio Deus. Amém? E o profeta ele pode vir selar, carimbar aquilo que o Espírito Santo já tratou com você. Então, na velha aliança, e aqui o povo já foi rápido, a gente está lá na velha ainda, isso aí, o homem era guiado através de profetas e através dos sinais. E os sinais, eles eram importantes, afinal de contas, o homem não tinha muito como reconhecer o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus. Então, ele trazia sinais. Nós temos o exemplo de Gideão. Na aula do Rema, você vai falar bastante sobre Gideão. Aqui nós vamos passar rapidamente, aonde Gideão faz um acordo com Deus, que se fosse aquela mesma palavra, realmente fosse de Deus, ele ia molhar uma lã, ele ia colocar uma lã e a lã ficaria molhada. Na outra noite ele ia colocar a lã, molharia tudo, menos a lã.
era um sinal para identificar Deus. Diga comigo, eles não tinham como identificar Deus diretamente. Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam a expressão exata de Deus. Eles não sabiam o caráter de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo por dentro. Então, os sinais era como se a misericórdia de Deus permitisse isso, que fosse tratado dessa maneira. Era mais ou menos como seu filho dizer com você no telefone, você liga para o seu filho, fala com ele no telefone, e seu filho falar: pai, é você mesmo? Se é você, fala o seu CPF e data de nascimento. O seu filho não precisa fazer isso, ele conhece a sua voz do alô, porque ele tem relacionamento com você. Então, Deus permitia até esse nível de relacionamento pela falta de conhecimento. Agora, querido, na nova aliança a gente não pratica isso. A gente não vai mais fazer esse tipo de coisa porque o próprio Espírito está dentro de nós. E nós já temos a expressão exata do Pai, a sua vontade expressa. Nós já sabemos como Deus fala, como Deus age, como Deus pensa. Não há mais essa necessidade da gente pedir os sinais. Até porque, querido, no mundo há muitas vozes e muitos espíritos. Alguns espíritos enganadores, eles vão conhecer a sua intimidade, a voz da sua mãe, a voz do seu pai que morreu. Esses espíritos, eles podem identificar. E eles podem se apresentar a você que anseia por vozes, trazendo informações enganosas. Então você pede um sinal: se entrar na igreja com o vestido vermelho e com a sandália amarela, é a mulher que eu vou casar. Querido, Satanás compra roupa onde ele quiser. Ele não é onisciente, mas ele conhece os seus gostos. Ele conhece as suas atitudes, ele conhece o seu procedimento. Espíritos que podem rondar a nossa vida e trazer informações, coisas que você declarou. Muitas coisas você pode declarar, que na realidade vai representar uma dúvida, e não representa fé, e você vai abrir porta para engano. Você não é mais um bebê a ponto de ter que receber uma instrução externa daquilo que Deus já está informando para você por dentro. Então, na velha aliança, os homens eram guiados através de profetas e através dos sinais. Nós estamos numa nova e superior aliança. Nós não andamos mais dessa forma. Nós não esperamos mais por aquilo que nós vemos. Nós temos a nossa consciência naquilo que nós cremos, porque temos a palavra. Então, existem coisas que vão estar na palavra para todos. Existem coisas específicas, mas as suas decisões não vão ser na roleta. As suas decisões não vão ser nos dados. As suas decisões não vão ser nas cartas. As suas decisões vão ser no seu espírito. Profetas têm um novo patamar, uma nova função na nova aliança. E dentro do Rema você vai ter uma aula inteira sobre o ofício do profeta, a diferença do dom de profetizar e o ministério do profeta. Uma aula inteira, dias, falando sobre isso. Hoje nós vamos só pincelar. E sobre os sinais, você já entendeu que você não é mais um menino para ser guiado por sinais. Se cair agora, se passar um fusca amarelo, eu caso. Se passar alguma situação assim, eu vejo, não, eu fiz isso porque a porta se abriu. Querido, Deus abre porta, o diabo também. Deus fecha a porta, o diabo também. Você não vai ser guiado por circunstâncias ou por fatos externos, mas você vai ser guiado por uma bússola que Deus colocou dentro de você. Amém? Então esse era o homem na velha aliança. Vamos para a nova, que é melhor? Amém? Na nova aliança, Deus prefere nos guiar através da sua palavra e do seu espírito. E aí nós vamos perguntar, quem é mais importante? A palavra ou o espírito? É a mesma importância da asa direita e da asa esquerda do avião. Você não voa sem uma das duas. A palavra e o espírito se completam. A palavra e o espírito trabalham juntos. A palavra e o espírito devem concordar. Então, Deus agora nos instrui através da palavra e através do espírito. Você vai ver em alguns casos na Bíblia esse espírito com E maiúsculo, às vezes o espírito com E minúsculo, muitas vezes o E maiúsculo se referindo ao próprio Espírito Santo.
Muitas vezes o Espírito com E minúsculo, se referindo ao seu Espírito. Algumas versões, em alguns textos, você vai ter um pequeno conflito, mas o próprio texto dá para você perceber de qual Espírito ele está falando. E nós vamos começar. Eu passei um pouco rápido pela velha aliança, porque você não está nela, e aí a gente não precisa gastar tanto tempo. Mas agora nós vamos falar como é que Deus guia na nova aliança. E eu quero começar falando da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a maneira primária de Deus nos guiar. Sabe, queridos, eu sei que você é da oração. Eu sei que você é do retetê, do xarabanaias. Eu sei que você gosta de um mover, e isso tudo é muito bom. Mas a base primária para tudo isso é a palavra. A palavra, ela mesmo é a nossa maior parte da direção daquilo que Deus já tem para nos dizer. Muitas vezes nós estamos como meninos perguntando a Deus coisas que Ele já disse. Ele já explicou. Eu gosto muito de pensar, eu sou professor de família cristã no Rema, e Julgues Igual é uma aula bem grande, e todo mundo corre, todo mundo pula, vibra muito. Julgues Igual é uma matéria que assim, o pessoal me dá muito presente, porque as pessoas às vezes querem perguntar a Deus: Senhor, Ele é ímpio, o Senhor quer que eu case ou não? Senhor, Ele é ímpio, eu vou ter uma sociedade com Ele ou não? Querido, isso já está resolvido na palavra. Já está dito, já está resolvido. Deus falou que não, julgo desigual não pode haver comunhão entre trevas e luz. Então, existe muita coisa que já está lá, já está dito. E a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Nem Ele é homem. E eu acho que esse versículo não precisava nem ter continuidade. Só dizer que Deus não é homem já está bom para mim, porque a gente já elimina um monte de problema. Mas Deus não é homem para que minta. Se Ele já falou, está falado. Quem é pai sabe a perturbação que é repetir a mesma coisa 367 vezes. Pai, posso dormir sem escovar o dente? Não, já está resolvido. Tem coisa que já está estabelecido. A palavra é a forma primária de você ser guiado. Então, nós temos que conhecer a palavra. A própria Bíblia diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Querido, lâmpada para os nossos pés. Isso é Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, por quê? Para você saber onde você está pisando. E luz para os meus caminhos, para você saber onde você vai pisar. Você não precisa nem pisar errado, nem entrar em caminhos furados. O Senhor já está nos tratando sobre... Eu não posso descer. O Senhor já está tratando sobre aquilo que o passo de hoje, mas Ele já está projetando para você o passo de amanhã. A palavra já diz para você, aí é seguro ou não. Eu gosto de pensar que é como se você estivesse no meio de uma selva, onde não tem uma estrada ainda. Tudo é novo, alguém não passou por aquele caminho ainda. Mas você tem a palavra. E a palavra é como se você tivesse na sola do seu sapato uma lanterna. Então você não tem que ficar com receio de que isso que a palavra está dizendo você pode ou não pisar. Porque ali há luz. E também tem uma outra lanterna no bico do seu sapato mostrando para onde você vai. Você não tem perigo de ir para um lugar errado se você seguir a palavra. Sabe, algumas pessoas costumam pensar que a fé é uma atitude cega. Eu tenho bastante problemas com esse conceito. Fé é como andar sobre um abismo. Queridos, a palavra não fala sobre isso. Pedro não andou sobre a água. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Jesus deu uma palavra, venha, e sobre essa palavra ele andou. Por acaso a água estava embaixo. Mas é sobre uma palavra que nós andamos. Se uma palavra vindo da boca de Deus, não é andar cegamente. Uma palavra vinda da boca de Deus significa que você está andando sobre a palavra. E você vai ver isso na Bíblia, sobre essa palavra.
como Pedro pescando, já tinha passado a noite inteira sem pescar, mas sobre uma palavra de Jesus ele joga a rede. Ele não jogou cegamente, ele jogou sobre uma palavra. A palavra de Deus, ela é luz para o seu pisar e para o seu caminhar, para o seu presente e para o seu futuro. Você não precisa, existem coisas, querido, que você não tem mais que questionar. Se você honra seu pai e sua mãe, e você crê na sua vida, você vai viver muito. Ah, mas e se? Não, a Bíblia diz que se honrar pai e mãe vai ter uma vida longa. Existe um testemunho que eu gosto muito, não conferi, mas gosto do significado dele, que diz de um homem que ficou adoecido e o espírito de morte veio buscá-lo no hospital. E ele disse: você não tem autoridade sobre mim, porque eu honrei meu pai e minha mãe até o final. E aquele espírito teve que se retirar, porque não havia legalidade de levar aquele homem ainda. Queridos, sobre a palavra do Senhor, nós sabemos onde estamos pisando, embaixo e para frente. Então, a palavra é a maneira que ele tem de nos conduzir. Abra lá comigo em 2 Timóteo 3, versículo 16. A palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quem tem algum fio branco de cabelo e lembra do Cláudio Claro, conhece aquela música, A Tua Palavra, e ela é muito, muito interessante como ela descreve o que é a palavra de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, muita coisa já está expressa lá. A gente, quando entra no pastoreio e a gente faz gabinetes, a gente sofre um pouco em ver o próprio cristão sofrendo e batendo cabeça e sofrendo com algumas coisas por achar que Deus falou isso, Deus falou aquilo, simplesmente por ignorância de conhecer o caráter de Deus. Uma coisa que você pode ter certeza, aquilo que Deus falou vai ter que ser. Então não existe Deus falou uma coisa hoje, semana que vem falou outra. Se Deus falou, foi Deus, vai acontecer. Ah, mas não vai ter desafio no meio? Pode ter, mas se foi Deus que falou, se mantém lá, porque vai acontecer. E a gente, quando entra para o pastoreio, a gente faz alguns gabinetes. Nessa igreja se criou uma lenda que as pessoas têm até um pouco de medo de falar isso. Não sei porquê. O pastor é bem tranquilo, mas assim, essa responsabilidade de dizer, foi Deus. Deus falou para eu ir para lá, Deus falou para eu ir para cá, Deus falou para eu fazer isso, Deus falou para eu fazer aquilo, queridos, isso não é o tempo que a gente vive. Porque quando Deus disser para você, vai haver todo um princípio de caminho aberto. Por exemplo, Deus não diz para você sair de lugares onde as coisas vão ficar desgovernadas. Sabe, eu lembro que alguns anos atrás você passava por uns carros onde tinha um adesivo: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Acho até bonito, acho poético, mas não combina com Deus. Não combina, esse desequilíbrio, essa bagunça não combina com Deus. E eu vejo muitas pessoas batendo de porta em porta, batendo cabeça, porque Deus fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Não, querido, Deus não funciona assim, Ele não vai contra os seus princípios. Então, se Deus disser para você ir para um lugar, pode ter certeza, você não vai deixar buraco. Deus não é Deus de buraco, Deus é Deus de árvores que dão frutos. Quando Deus diz para você, vá para tal lugar, vá para lá, venha para cá, Ele vai ter um caminho que combina com o caráter dEle. Se não combina com o caráter dEle, não é Deus, tem muitas vozes. Mas a palavra dEle nos baliza a conhecer, esse é Deus, esse não é. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Todo mundo fechar os seus olhos? Fica com os olhos bem fechados, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você fica com os olhos fechados. Você reconhece essa voz? Quem foi que falou isso? Você conhece pouco, porque eu também fui infeliz, porque ela chegou agora. Mas você ouviu ela falar há pouco. Se você identifica a voz, é porque você já conhece, já tem relacionamento com essa voz. Deus é da mesma maneira com você. Deus não vai falar com você com uma voz irreconhecível. Deus vai falar e você vai reconhecer. Como? Porque você já conhece a sua palavra. Amém, querido? Abra seus olhos.
eu poderia ter feito alguém que fale sempre aqui, né? Eu fui meio infeliz, mas eu vou crescer nisso. Eu estou voltando de férias. Porque é importante que você identifique a voz. E a melhor maneira de você identificar a voz do Senhor é através da sua palavra. Porque nunca o Espírito vai falar com você algo que não está lá na palavra de Deus. Não vai dizer para você, case com o marido da vizinha. Não vai dizer, não é Deus. Esquece esse negócio. Não vai dizer, porque isso não combina com o caráter de Deus. E como que você pode conhecer o caráter de Deus? Através da sua palavra. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Você está aqui aprendendo a como ser guiado pelo Espírito. 2 Timóteo 3, 16, 17, eu pedi para você abrir. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é inspirada para instruir, ensinar, repreender, corrigir, mas também para habilitar você. Ela nos habilita, ela é capaz de fazer isso. Amém, queridos? Então essa é a forma primária de nós sermos tratados. 1 Coríntios 10, 11 diz que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Esse texto ele é interessante porque ele diz que existem coisas na palavra que são para a gente fazer, e existem coisas que estão escritas lá, que é para a gente não fazer. A palavra também foi relatado, os erros daqueles homens, os erros que os homens cometeram, para nos instruir ao que não fazer. Então nós podemos ler a palavra para saber o que fazer e o que não fazer, que decisão tomar e que decisão não tomar. Eu posso ser como aqueles valentes de Davi, que se associaram a um homem ungido e prosperaram, ou eu posso ser como Salomão, que se associou a mulheres que adoravam outros deuses e teve o seu ministério abalado. Então nós podemos ver o exemplo bom e o ruim. Nós podemos ver aquilo que deu certo e o que não deu, através da palavra, porque ela é apta para nos instruir sobre isso. Agora, tudo que nós vamos entender na palavra, nós temos alguns cuidados a atender em relação ao que o Espírito Santo vai confirmar também. Porque a Bíblia fala sobre falsos mestres, sobre falsos apóstolos, sobre falsos profetas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Porém, homens podem querer manipulá-la. Não é porque foi escrito foi usado fora de um contexto e porque está lá, aquele texto é da Bíblia, que fora do contexto é Deus falando. O próprio Satanás, quando tentou Jesus, ele usou trechos bíblicos para enganar Jesus. Mas Jesus não ouvia falar da palavra, Jesus conhecia a palavra. E com a própria palavra, Jesus combateu. Então, você tem uma bússola, e eu gosto muito quando o pastor Josias fala sobre isso. Ele fala em várias ministrações soltas, mas eu junto todas aqui e coloco que ele trata que a palavra nós vamos conferir pela unção, pelo Espírito. Não vamos ser enganados por falsos ensinamentos. Agora também não vamos ser enganados por falsas profecias, porque temos a palavra como bússola. Então, a manifestação do Espírito nós vamos avaliar pela palavra. E a manifestação da palavra nós vamos avaliar pelo Espírito. Deus nos deu os dois. Você não vai ser confundido nem envergonhado. Amém, queridos? Então a palavra ela nos permite entender o desejo de Deus para a nossa vida. Para todos nós. Agora, além disso, Deus também escolheu nos guiar através do seu Espírito. Através do Espírito Santo habitando em nós. E eu acho que tem um próximo slide do Espírito, e eu gosto dessa imagem, porque nós temos o Espírito nos guiando, mas nós temos um árbitro para saber se é o Espírito. Esse árbitro é a paz, mas não é a paz externa. Nós não podemos confundir paz com conforto. Sabe que isso é um perigo na vida do crente?
Não, eu realmente, não, pastor, eu estou saindo lá, ela largou o marido para estar comigo, mas eu tenho paz para isso. Não, querido, isso é conforto. Paz é a consciência que você está no centro da vontade de Deus. Paz de Deus, a que excede todo entendimento, é quando o mundo está explodindo à sua volta, mas a sua convicção de que você está no centro da vontade de Deus é tão grande que nada te abala. É essa paz que é o árbitro, é a paz da certeza de que Deus está no negócio. Não é conforto, não é tudo dando certo, não é paz externa. Queridos, Paulo estava num navio, estava tudo bem, mas lá dentro ele sabia, vai dar problema. Agora, em outras circunstâncias, o barco estava para afundar e Jesus estava dormindo, porque a paz dele dizia, vai dar tudo certo. Você não é guiado pelo que está fora, você é guiado pelo que está dentro. Deus não colocou o seu GPS do lado de fora, Ele colocou aí dentro de você. Então, esse árbitro que ao mesmo momento diz para você pare, e no outro momento diz para você siga, Ele é a paz. Essa paz você não pode tratar de qualquer maneira. Você não pode negociar ela. Queridos, existem situações na nossa vida que elas vão parecer conflituosas por fora, mas você vai ter uma coisa lá dentro que você não sabe explicar e que diz assim, fica firme, está tudo certo. Outras vão estar na sua frente como verdadeiros manjares e lá dentro vai dizer, não vá por aí. E você sente um amarrotado. A gente vai falar um pouco sobre essas maneiras que o Espírito Santo, ele trabalha para nos guiar. E eu quero começar, passa para o próximo slide, por favor. Nós temos a palavra que fala sobre a vida de todos nós, mas o Espírito, ele trata também sobre instruções específicas e capacitação. Coisas que não estão na palavra. Com quem casar? Eu posso ter uma pessoa que é cristã, que é boa, que tem um bom caráter, mas que não faz parte dos planos de Deus para a minha vida. Nós podemos viver isso. A pessoa é boa, ela nos atrai, ela tem um bom caráter, mas Deus falou que Ele sabe os planos que tem a nosso respeito, para dar o fim que nós desejamos. Aquilo que nós vemos, ou está tudo certo, ainda pode não ser a vontade dEle. Então existem coisas específicas para a sua vida que só o seu Espírito vai poder dizer, porque é Ele que te conhece. E Ele recebeu dentro dele o Espírito de Deus, que conhece os planos de Deus. Os dois estão juntos, trabalhando dentro de você. Então esse Espírito, ele vai tratar sobre instruções específicas e também sobre capacitação. Porque a palavra, ela habilita, mas existem coisas que já estavam na palavra. Jesus já tinha a palavra, mas precisou vir o Espírito Santo sobre ele para capacitar a ele entrar no chamado dele. Existe a habilitação da palavra, existe a capacitação do Espírito. Os dois juntos é a ideia perfeita. Esse Espírito, ele capacita, ele é específico. Próximo slide, por favor. Então nós vamos ver que esse Espírito, eu vou passar de forma muito rápida pelo tempo. Você vai ter isso no Rema, bem explicadinho. Nós vamos trabalhar com o Espírito Santo, de identificar formas com que ele trata conosco. Essa aqui eu gosto muito, é o testemunho interior. Testemunho interior é algo que tem dentro de você, que você pode chamar de intuição, você pode chamar de uma coisa. Tem tanto nome que você chama, e é engraçado quando alguém que não conhece a palavra está descrevendo isso, porque é uma coisa que você tem dentro de você como um acelerador e freio. Alguma coisa está para acontecer, parece confortável, mas você sente um amassado, um desconforto interno. Algo que simplesmente você não tem conforto de fazer, um sinal vermelho. Ao mesmo tempo, em outras situações, você sente uma tranquilidade, uma paz, um veludo dentro de você para fazer algo. Esse testemunho interior, que você pode chamar de intuição, o mundo chama de sexto sentido, dê o nome que você quiser. Ele é o próprio Espírito de Deus sinalizando para você, dentro de você, através de algo que você pressente por dentro.
uma instrução, que ela não vem com clareza de palavras talvez, ela não vem com uma expressão formada, mas é algo que simplesmente você não tem conforto de fazer ou tem paz de fazer. Esse árbitro dentro de você que diz siga ou que diz pare. Sabe, queridos, eu gosto muito do testemunho de Tony Cook, que ele diz que na vida inteira dele, o Espírito Santo só falou especificamente com ele 2 vezes. Um ministério poderoso. Ele diz, olha, claramente Deus falar comigo, o Espírito Santo falar comigo, foram 2 vezes. Uma, ele era noivo de uma boa menina dentro da igreja, com tudo dentro da palavra, e o Espírito Santo falou, não case. Ele não entendeu, mas obedeceu, e depois ele viu que os propósitos não se conciliavam, e ele tem hoje um bom casamento e um bom ministério. Mas não tinha nada errado naquela menina. A menina era uma mulher de Deus, mas não era o que Deus tinha para ele. E um outro caso que eu não lembro. Mas ele passa o exemplo de várias situações onde ele tem algo que ele dá para fazer, é lícito, mas ele precisava de uma informação. Então eu costumo dizer, por exemplo, se você vê uma pessoa doente, você precisa necessariamente orar para saber se Deus quer que você ore por ela? A Bíblia diz que é para impor as mãos sobre os enfermos. Então existem coisas que você já sabe que tem que fazer, mas existem peculiaridades que talvez você não conheça. Então o que nós fazemos? Nós andamos sobre a palavra e percebemos se não tem freio. Você dá um passo, não tem freio. Dentro da palavra, tá? Mais um passo, não tem freio. Mais um passo, e assim nós podemos ser guiados, sem que algo espetacular aconteça, por um simples testemunho interior. Uma nota, como diz minha esposa. A minha esposa sempre dá esse exemplo, e só os mais velhos vão entender. Daquele qual é a música, né? Ela não compara o Espírito Santo com Pablo, não. Mas é uma nota, que uma notinha, você sabia qual era a música. Os mais novos não devem conhecer isso, mas era um programa onde você tinha 1, 2 ou 3 notas, e a pessoa tinha que descobrir a música. Uma nota, e a música tal. Às vezes é só isso, uma nota, porque Deus vai se comunicar com você em notas também. Porque você ouve uma nota, dá um passo, ele confia mais um pouco. Você dá um passo, ele confia mais um pouco. Ou você deseja, mas ele tem um embrulhado, e você recusa, e ele vai confiar mais em te entregar outras coisas maiores. Então esse é um bom resumo do testemunho interior. Nós vamos perceber isso. Paulo tinha várias ocasiões onde apresentou esse testemunho. Na aula do Rema você vai ler um por um, a gente não tem tempo. Jesus percebia algumas coisas também que não vinham tão evidentes. Nós vamos ver esse embrulho acontecendo em algumas situações e a liberalidade em outras. Isso é um testemunho interior. Mas ele também pode trabalhar com você através da voz da sua consciência ou do seu coração, do seu homem interior. Sabe, a voz da consciência, ela é uma voz suave. Sabe aquela coisa que diz assim, não vai por aí não. Ou então, dá mais um passo. É uma voz suave, é algo que ele vem dentro de você, trazendo uma instrução, é o seu próprio espírito. O seu espírito recriado recebeu a informação do Espírito Santo e ele instrui você de forma suave, você identifica, mas também é ele que, às vezes você vai dizer, o Espírito me condenou. Não, o seu Espírito, às vezes ele vai trazer alguma coisa para você, não faça. Isso não é bom, ou você fez, ele disse, isso não foi bom. Mas a Bíblia não diz que é o Espírito Santo que condena, é a sua consciência. É o seu homem interior, recriado, ele agora não gosta mais de algumas coisas. Ele fica incomodado com algumas coisas, enquanto outras ele libera você. Essa voz, ela é uma voz da sua consciência, do seu espírito. Ele é muito específico para você. Pode ser bom para mim, mas não é bom para você. Pode ser bom para o seu amigo, mas não é bom para você. Coisas que são até lícitas, mas não vão te edificar. A sua consciência, ela vai te avisar. Ela fala com você. Ela instrui você. Ela mostra para você que aquele caminho não é bom. Mas é uma voz suave, diferente do terceiro, que é a voz do próprio Espírito Santo.
Essa, querido, é imperativa. Essa não vem suavezinha, não. Essa diz, não faça. Pare agora. Muitas vezes, alguns testemunhos de pessoas dirigindo e diz, encosta o carro, e não sabe o que, só obedece, e passa um acidente do lado. Ela é uma voz imperativa, é o próprio Espírito Santo falando com você diretamente. Essa voz não necessariamente precisa ser audível, mas ela é compreensível. Às vezes ela é audível, você tem a sensação que alguém falou, vira para trás, mas é uma voz imperativa. Então o que é importante você entender? O Espírito Santo vai se comunicar através do seu Espírito com você, de várias formas. Mas esse testemunho, muitas vezes o ministro está falando, e aí eu falei com Deus, e Deus falou isso, Deus falou aquilo, e você fica pensando, esse telefone lá em casa não é desse jeito. Acho que o meu sinal não é tão bom. Querido, às vezes não é esse falar claramente, mas são impressões do seu coração, coisas que estão lá dentro, que ninguém rouba de você. Eu sei porque sei. Quantos ministros adoram falar isso? Eu sei porque sei. É uma convicção, uma verdade que ninguém vai roubar de você, como é a sua salvação. Você não ouviu uma voz dizer, você está salvo. Não, mas quem rouba isso de você? Você sabe porque sabe. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho. Essa nota, essa compreensão. Isso você vai ter uma aula inteira para falar sobre isso. Depois, a voz da sua consciência, a sua percepção íntima daquilo que o próprio Espírito Santo tratou com o seu espírito. Muito pessoal seu, muito íntimo seu. Considera a sua história, considera o seu futuro, o seu passado. Considera se você tem capacidade de passar por aquilo, se você está pronto. Você pode vir indo com muito ímpeto, não quer dizer que você tem que ir. Eu gostava de falar para meus filhos, quando era criança, da história dos burrinhos, vou falar rápido para você, mas eu lembro de uma história de burrinhos, que cada burrinho carregava um saco com algum item. Um carregava açúcar, o outro carregava café e o outro carregava esponjas. E tinha que passar por um rio. E eles não tinham certeza se era para passar ou não. Mas o primeiro burrinho que carregava açúcar foi ousado e entrou no rio. Quando ele entrou no rio, o açúcar na água dissolveu e a carga dele ficou leve e ele saiu do outro lado. O outro do café, a mesma coisa, mas o terceiro carregava esponja, a carga dele era bem leve. Mas quando ele entrou naquele rio, a esponja encharcou e ele ficou muito pesado e ele afunda. O que é bom para mim não é bom para você. O que é perfeito caminho para mim não necessariamente é para você. Deus sabe os planos que Ele tem a seu respeito. E Ele vai te comunicar. Ele vai dizer para você. Isso é íntimo, é pessoal, é através da sua consciência. Amém? E a terceira que a gente falou é essa própria voz do Espírito Santo. Faça, não faça. Muitos exemplos bíblicos. No livro de Atos você vai ver várias vezes. Vá para tal lugar, encontre fulano em tal lugar. A gente não tem tempo de ler tudo isso, mas no livro de Atos você vai ver várias vezes. Encontre com fulano em tal lugar, em tal rua. Fale isso para ele. O Espírito Santo vai fazer isso também com você, se necessário. Agora, não é bíblico que você ore para pedir para ele falar. Porque isso é uma decisão de Deus, de acordo com a necessidade e o planejamento dele. Porque quando você ora pedindo essa fala, você pode ouvir outras vozes. Nós não andamos atrás de vozes. Tem muitas vozes no mundo. Escolha deixar Deus falar e só esteja atento. Porque quando Ele falar, você vai reconhecer. Amém? A voz do próprio Espírito Santo. E a gente vai começar a concluir. Eu gosto de pensar sobre esse testemunho interior, sobre essa voz interior da consciência. Muitos exemplos para você, a gente realmente não tem tempo. Esse é só um gostinho que você vai ter para o Rema, mas também para você começar a perceber que existem coisas distintas. É muito bom, querido, quando você não precisa que ninguém te diga. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele não está anulando a função do mestre, nem dos mentores, mas ele está dizendo que lá dentro de você já tem informação. Já está lá.
Ele mesmo pode tratar com você. Então, nós temos essas formas de falar, mas eu quero fechar falando para você um pouco sobre duas coisas, é o último slide, do Espírito e a palavra, que de forma didática, não doutrinária, isso não é uma doutrina, é só uma forma didática de você entender que os dois trabalham juntos o tempo todo para guiar você. A Bíblia fala que eles estão em perfeita harmonia e concordância. A palavra, o próprio Jesus, o Espírito Santo habitando em você, fazendo a vontade do Pai, trabalhando os três em concordância. Mas eles têm maneiras um pouco diferentes de agir. Embora isso não é uma doutrina, mas nós vamos ver essas palavras citadas na Bíblia. O Espírito Santo, ele traz um testemunho, algo dentro de você que faz testemunhar aquilo que a palavra já falou. Mas a palavra, ela nos ajuda a julgar. A Bíblia diz em relação à profecia que nós devemos julgá-la. Não o profeta, mas a profecia. Porque a profecia, ela vai chegar para você pela boca de um homem imperfeito. A palavra de Deus é perfeita, mas ela passa por um vaso imperfeito. E você deve julgar a profecia. Como? Com a palavra. Mas e a palavra? Ela tem que testificar em você. Através do Espírito, ele vai testemunhar aquilo que a palavra está dizendo. Queridos, eu estou falando muitas coisas aqui completamente diferentes do que eu planejei. Mas eu sei que um está ouvindo, recebendo de uma maneira e outro de outra. Por quê? Porque o Espírito pega a palavra e ele testemunha para você. Ele vai chegar em você de acordo com a sua necessidade, a sua percepção. O Espírito Santo, ele confirma coisas. Você vai ter aquela confirmação dentro de você. A palavra, ela testifica. É isso mesmo. O profeta diz, eis que te digo, varão valioso, e plá. E você vai, não, mas isso não bate com a palavra. Não testifica, não. Não faz nenhum sentido isso que está dizendo. Porque você vai julgar a profecia. Agora, o Espírito também, quando vier um ensinamento, quando vier uma doutrina... Porque doutrina pode ser de Deus, pode ser de homens, pode ser de demônios. Às vezes dentro da igreja. As doutrinas que estão fora da palavra, elas são perigosas sempre. Mas você tem uma bússola dentro de você que confirma se é de Deus ou não é. O Espírito Santo, ele nos ensina coisas. Mas a palavra, ela nos educa também. Coisas que você pode fazer ou não fazer. A palavra, ela vai dizer a você como andar. Agora, querido, tem coisas que você vai fazer que ninguém nunca te ensinou, nem a palavra. Quem é pastor e faz gabinete sabe. Senta na tua frente uma causa que você nunca pensou naquilo na vida. Às vezes, nasceu no lar evangélico, nunca viu nada em relação ao mundo. A pessoa chega para você, veio carregado do mundo e quer o teu conselho. Querido, não foi na educação, na experiência, na experimentação. Nessa hora, normalmente, o pastor Espírito Santo me ajuda. Porque ele vem com a inspiração. Ele vai dizer algo, ele vai ensinar algo, óbvio que baseado na palavra. Mas ele vai pensar lá e vai trazer isso e encaixa aqui. O Espírito, ele faz isso com você. Ele lembra de coisas que você achou até que tinha esquecido. Você está no meio da situação e ele fala, por que você está indo aí? Lembra que você já viveu isso? Lembra aquela palavra que você aprendeu? Lembra aquele ministro? O Espírito Santo vai trazer esse frescor para você encaixar, porque ele é específico. Mas a palavra, ela anuncia. Queridos, tem coisas que já estão lá sobre a sua vida, já estão na palavra. Você tem um sintoma, a palavra está dizendo para você que Jesus já levou sobre si as suas dores e enfermidades. A palavra educa, a palavra transforma a vida, seu casamento, sua família, sua vida financeira, já está tudo lá. Mas tem coisas que você vai ver que não estão escritas na palavra. Querido, você está na dispensação do Espírito Santo. Ele está com você o tempo todo. A minha mulher às vezes costuma perguntar, você está falando sozinho? Eu não, estou pensando alto, eu estou falando com o Espírito Santo. Se você perguntar quanto tempo você ora, menos do que eu gostaria. Mas eu falo com ele o dia inteiro. O dia inteiro. Meu bom dia, primeiro, é para ele.
Se eu estou cansado, Espírito Santo, me ajuda a levantar dessa cama. Se eu estou feliz, Espírito Santo, obrigado. O tempo todo, porque Ele está aí com você. Ele te ensina aquilo que você não sabe. Ele te dá a solução daquela causa que você não sabe. O Espírito Santo, Ele capacita. A palavra, ela habilita. Querido, isso não é uma doutrina. A palavra é capaz de capacitar, o Espírito é capaz de habilitar. Amém? Eu não estou falando de doutrina. É só para você perceber didaticamente que os dois trabalham em cooperação. Você estuda a palavra e ela vai te habilitando a ter um caráter moldado, a ter condição de lidar. Mas sabe que tem coisas que você sabe como fazer, sabe o que não deve fazer, mas você não consegue fazer sozinho? O Espírito Santo vem e sela, Ele te capacita. Vai! A palavra, você se identificou. Jesus olhou a palavra e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus era a palavra, o verbo que se fez carne, mas ele precisou esperar o Espírito Santo vir sobre ele, capacitando ele a andar em milagres. O Espírito Santo faz isso com você. E a última coisa, ele guia e a palavra instrui. Os dois guiam, os dois instruem. Mas normalmente a palavra você vai se alimentando diariamente com ela e ela vai te instruindo, ela vai forjando um caminho para você. Mas o Espírito Santo é aquele serviço mais direto, que diz: vá, não vá, fique, não. Ele vai funcionando como um GPS direto. Então todos dois trabalham em cooperação. Não há motivo para eu e você sermos enganados. Não há motivo para sermos confundidos. O que precisamos fazer? Aumentar o nosso relacionamento com a palavra e com o Espírito. Pastor, o que eu faço? Eu estudo mais ou eu oro mais? Querido, estude e ore. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem palavra, a sua oração pode ser simplesmente achismos. Sabe aquela oração? Eu tenho também um ministro que eu gosto muito, que ele diz que ele sabe quando uma pessoa não tem palavra para orar. Ela faz muitas vogais. Não sei se você já viu uma pessoa orar assim: Senhor, ou... tem nada para sair. Aí ele fica: Senhor, ô Senhor, porque não tem palavra. Querido, oração é a palavra de Deus falada através da sua boca. Tem que ter a palavra. Você pode ser como eu, que não guarda os versículos exatamente com as letras e números que ele tem, mas ela está na minha boca e no meu coração. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu espero do Senhor, porque eu conheço o caráter dele. E ao mesmo tempo, a palavra morta, decorada, sem vida, também não tem resultado. A palavra, ela tem que estar saindo da sua boca com vida. Então não tem como escolher palavra e Espírito. Palavra e Espírito. E deixa eu dizer, querido, com essas duas asas, você não vai errar o caminho. Amém? Ministério de Música pode subir? Eu sei que, principalmente porque a questão do seminário não é falar para as pessoas. A questão do seminário são as primeiras fileiras de professores. São muitos versículos, muitos testemunhos, muitos exemplos para dar. No seminário nós não temos esse tempo todo, mas ele serve para inspirar você a entender o quanto essa palavra é poderosa na sua vida. Ele serve para que você entenda que rema não é uma palavra, não é uma logomarca registrada. Rema é uma palavra que significa a palavra revelada. Nós temos o Logos escrito e a palavra revelada. Algo que entrou no seu coração e ninguém rouba mais. Isso é rema. Não é o nome do curso simplesmente que nós estamos divulgando aqui. Nós estamos divulgando que existe uma palavra revelada que pode fazer com que a sua vida seja completamente dentro da vontade de Deus. Mas pastor ou professor, tudo que você está falando, você vive todo dia? Não, querido, eu tenho que me exercitar igual você. Porque quando você passa tempo, e às vezes algumas circunstâncias fazem isso, você passa tempo sem ligar para alguém, pode ser que você não reconheça a voz do primeiro momento.
esse relacionamento, ele implica a decisão de mantê-lo. Ele implica a decisão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, não me taque pedras, por favor, nem me julgue. Mas eu não tenho vontade de orar todo dia. Tem dia que eu queria maratonar Netflix. Desculpa, tá? Decepção para você. Tem dia que eu queria ficar no sofá o dia inteiro. Mas sabe que eu preciso decidir a manter um relacionamento que eu sei que me é favorável. Agora, o que acontece? Depois que eu tomo a decisão, algo muda. Porque às vezes o difícil é levantar de casa e ir na casa do amigo, mas depois que está lá, o bate-papo é tão bom que você fala, cara, não quero ir embora. Mas exige essa decisão, tanto para ler a palavra, quanto para a oração. Mas a gente faz isso por obrigação? Não, por consciência, pela convicção de que não há melhor fonte. Porque, querido, na hora da decisão, sabe o que vai sair de você? O que você botou para dentro. Às vezes eu faço gabinete com casais e um dos dois fala, pastor, eu não sei o que acontece não, mas na hora da briga sai palavrão mesmo. Eu falei, querido, sair palavrão é o de menos, o problema é por onde está entrando. Porque eu não falo palavrão, não é porque eu sou melhor que você, é porque eu não ouço. Eu não fico em lugares que tem palavrão. Eu coloco o filme, começou muito, eu desligo. Por quê? Porque eu não quero aquilo entrando em mim. Você decide quem vai guiar a sua vida. Como? Através daquilo que você se associa. A inspiração vai ser resultado da influência que você recebeu. Decida permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Decida permitir que a palavra seja a sua baliza. Queridos, pensa uma rua escura, neblina, que não tem aquele pontilhado amarelo no meio da rua. É um perigo, você pode cair no abismo. Mas alguém pintou aquele amarelo lá. É a palavra de Deus, balizando você e dizendo, você não sai do caminho, você não sai do caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a palavra é o caminho, a verdade e a vida. A gente não tem motivo para andar batendo cabeça. Pastor, mas nada errado acontece na sua vida? Acontece. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não é soberba? Em tudo que aconteceu errado, eu tirei um bom aprendizado. Ou eu não tinha observado as instruções, ou aquilo era meu crescimento e eu saí no lucro. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela não é sacrificial. Eu não sei porque eu preciso dizer isso para algumas pessoas aqui. As pessoas ainda têm uma cabeça que aquilo que Deus fala está pedindo sacrifício. Como se Deus precisasse testar você. Deus conhece você antes de você nascer, criatura. Ele não precisa testar você. A Bíblia diz que ele não pode ser tentado e ele não tenta. O que você está vivendo provavelmente é resultado de alguma decisão que você tomou. Não, mas eu fiz o que a palavra mandava e ainda assim a montanha se levantou. Pode ficar tranquilo, ela vai se levantar e vai para o mar. Porque se fez o que a palavra disse, a responsabilidade não é mais sua, é dele. Então fica firme. O Senhor quer guiar você. E esse ano de 2021 vai ser um ano onde a igreja vai andar desembaraçada. Você não vai ficar andando batendo cabeça. Você não vai ficar andando sem saber para onde vai. Você não vai ficar andando circulando o deserto 40 anos. Não, porque há algo do Senhor para acontecer nessa geração. E você faz parte dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus 3 minutinhos, profeta. 3 minutinhos só. Dizer para você uma coisa. Esse ano de 2021 é um ano que Deus está decidido a conduzir o seu povo. Decidido a conduzir o seu povo por um caminho de segurança. Se você observar a palavra e você observar e estiver atento ao Espírito, você vai andar em caminhos de paz. Você pode ficar de pé? Louvado já começou, sigo em frente.
chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, trazê-lo